Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro estudo a respeito do santuário. Para que o plano da salvação pudesse ser ensinado a todas as gerações, Deus orientou a construção de um tabernáculo ou santuário e um sistema de sacrifícios de animais. Mediante esses sacrifícios, seria conservada vívida na memória a grande verdade que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que somente através de uma morte substitutiva poderiam os homens pecadores serem reconciliados com Deus. O santuário e seus serviços era o Evangelho em símbolo. E foi através dele que o povo de Israel conheceu a respeito de um Cristo vindouro que viria morrer para salvar a todos nós. A construção do santuário terrestre tinha três propósitos básicos. Primeiro, ser a morada de Deus entre o seu povo. Em segundo lugar, ser o depositário da lei de Deus, que ficava dentro da arca, no compartimento santíssimo ou Santo dos Santos. E o terceiro objetivo da construção do santuário foi perpetuar e ampliar a dimensão tipológica dos sacrifícios de animais como meio de perdão e salvação. Os serviços diários do santuário podem ser divididos em duas atividades. A primeira eram as ofertas trazidas pelo pecador até o pátio, aonde o sacerdote o esperava para fazer a sua expiação. Quando um israelita cometesse um pecado, devia trazer um animal até o santuário. Havia um animal para cada tipo de pecado. O sacrifício mais comum era um cordeiro. O pecador então colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado e em seguida deveria ele próprio matar o animal. Em alguns casos, o sangue do animal deveria ser aspergido na cortina ou derramado à base do altar de holocaustos. Com essa cerimônia, a pena do pecado era transferida do pecador para o inocente animal, que assim se tornava o seu substituto imediato, simbolizando a perfeita oferta de Jesus Cristo. Através do sangue dessa vítima, o pecador contemplava pela fé o sangue de Cristo, que deveria ser derramado para fazer expiação pelo seu pecado. Este era o princípio de transferência do pecado para dentro do santuário, através do sangue ou através da carne comida pelo sacerdote. Assim, o santuário recebia os pecados diários e dessa forma era contaminado e precisava passar por um dia de purificação. Além dos sacrifícios diários que eram trazidos até o santuário pelo pecador, o próprio santuário providenciava 2 cordeiros todos os dias, um que era oferecido pela manhã e o outro à tarde. Isso era chamado sacrifício contínuo, ou em hebraico, tamid. Esses cordeiros não eram oferecidos por nenhum pecador. Era o próprio santuário quem providenciava esses cordeiros. E eles serviam para beneficiar aqueles que estavam longe do santuário ou os pobres que não tinham nada, não tinham animal, a oferta para oferecer em favor dos seus pecados.
Todos os dias, o sacerdote entrava no primeiro compartimento do santuário, o lugar santo, não apenas para trazer o sangue da vítima, mas também para queimar o incenso num altar. Enquanto queimava o incenso, o sacerdote olhava pela fé o propiciatório, dentro do Santíssimo, já que não podia vê-lo por causa da cortina. Da mesma forma, o povo de Deus hoje deve dirigir suas orações a Cristo, seu grande sumo sacerdote, que, invisível aos olhos humanos, pleiteia em seu favor no santuário celestial. Pelo sangue e pelo incenso, os pecadores eram aproximados de Deus. Eles apontavam para Jesus, o grande mediador, por intermédio de quem os homens podem aproximar-se de Jeová e por meio de quem, unicamente, a misericórdia e a salvação podem ser concedidas à alma arrependida e crente. Como já vimos hoje, os serviços oferecidos diariamente no santuário, quer pelos sacerdotes ou mesmo pelos pecadores, transferia os pecados para dentro do santuário, através do sangue ou através da carne da oferta comida pelos sacerdotes. Dessa forma, o santuário era contaminado e precisava passar por uma purificação ou expiação. Quando isso aconteceu? Uma vez ao ano, sempre no 10º dia do 7º mês, o santuário passava por um ritual de purificação. Nesse dia, 2 bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote. Um deles deveria ser sacrificado e seu sangue usado para expiar os pecados registrados no santuário ao longo daquele ano. Esse bode, assim como os outros animais sacrificados ao longo do ano, apontavam para o Messias, Jesus, que um dia viria morrer pelos pecados da humanidade. Com o sangue do bode em mãos, o sumo sacerdote entrava aqui, no 2º compartimento do santuário, o lugar santíssimo. Nenhum olho mortal, a não ser o do sumo sacerdote, devia ver esse compartimento interno do santuário. E apenas uma vez ao ano podia o sumo sacerdote entrar aqui. Isso depois da mais cuidadosa e solene preparação. Com tremor entrava perante Deus e o povo. E este, com reverente silêncio, aguardava a sua volta em fervorosa oração pela bênção divina. E aqui, diante do propiciatório, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, aspergindo o sangue acima do propiciatório, onde Deus se encontrava com seu povo. Terminado o ritual, o sumo sacerdote, como mediador do povo, tomava sobre si os pecados acumulados no santuário e, saindo do santuário, levava consigo as culpas de Israel. Quando chegava à porta do tabernáculo, ele encontrava o bode emissário, também chamado Azazel. O sumo sacerdote, então, colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele todas as iniquidades e pecados dos filhos de Israel. Depois, o bode emissário era levado ao deserto e, juntamente com ele, os pecados eram considerados separados do povo para sempre. Esse cerimonial do bode Azazel apontava para uma realidade futura. Assim como o sumo sacerdote, depois de haver purificado o santuário, colocava os pecados sobre Azazel, o qual era para sempre removido dentre o povo de Deus, Cristo, depois de haver purificado o santuário celestial, colocará os pecados confessados e perdoados de seu povo sobre Satanás, que será então destruído para sempre.
Alguns pensam que esse bode Azazel também é uma representação de Jesus, mas isso é bem improvável, pelo menos por dois motivos. Em Levítico capítulo 16, no verso 20, nós lemos: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. De acordo com esse verso, o bode Azazel só entrava em cena no dia da expiação, terminada a expiação. Ainda no versículo 26 do mesmo capítulo, Levítico 16, nós lemos: e aquele que tiver levado o bode emissário, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Até mesmo a pessoa que levava o bode Azazel para o deserto ficava impura e para voltar para o arraial de Israel tinha que passar por uma purificação. Certamente esse animal não pode representar Jesus, porque em circunstâncias alguma ele torna as pessoas impuras. Pelo contrário, ele purifica as pessoas. A mensagem do santuário é uma mensagem de salvação. Deus utilizou seus serviços para proclamar o Evangelho. Através de simbolismos e rituais, Deus propôs focalizar a fé de Israel no sacrifício e ministério sacerdotal de Jesus, o Cordeiro de Deus, que haveria de remover todo o pecado do mundo. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do santuário, que separava o Santo do Santíssimo, rasgou-se em dois, de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito e que o sistema de sacrifícios e ofertas cessara para sempre. Daquele dia em diante, estavam destituídos de qualquer significado. A tipologia deu lugar à realidade. Através da morte de Jesus, para quem apontavam todos os sacrifícios do santuário terrestre, temos agora o perdão de nossos pecados e a reconciliação com o Pai Celestial. Todo o sistema sacrificial do santuário terrestre era o Evangelho condensado, que prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz e seu sacerdócio no santuário celestial. Através de sua morte e ministério no céu, Jesus torna-se o único mediador entre Deus e o homem. Por isso, só existe salvação em Jesus e só pode ser salvo aquele que nele exercer fé. Qual será a decisão que você vai tomar diante dessas verdades hoje? Eu queria convidar você para que, uma vez compreendendo que todos os sacrifícios de animais apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos livra do pecado, não gostaria você de entregar sua vida agora a Ele e agradecer-lhe pelo grande sacrifício feito na cruz? Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai querido, muito obrigado pelo grande sacrifício que Tu fizestes na cruz por todos nós. Nos ajude a Te aceitar hoje como nosso Salvador pessoal e a vivermos para sempre na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.